Bem, Rousseau, ele foi um filósofo social, ele foi um teórico político e escritor suíço. Ele foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo, né? E suas ideias influenciaram a Revolução Francesa, basicamente, e em sua obra mais importante, que é o Contrato Social, ele desenvolveu sua concepção de que a soberania ela reside no povo, e isso foi a base fundamental da democracia. Rousseau ele foi filho de um relojoeiro calvinista, né? E ele, ao nascer, a mãe dele faleceu do próprio parto dele. Ele ficou órfão, né? Logo de início. Em 1722, ele ficou órfão de pai, que não se preocupou com a educação do filho, e por esse mesmo motivo ele acabou sendo educado por um pastor protestante. Em 1724, já com 12 anos, ele iniciou seus estudos, e nessa época Rousseau ele já escrevia comédias e sermões. Ele levava uma vida errante, na tentativa de afirmar-se numa profissão. Ele chegou a ser relojoeiro, aprendiz de pastor e gravador. Em 1728, já com 16 anos, Jean-Jacques Rousseau ele foi para a Itália e nessa ocasião, com essa idade, ele sem meios para se manter, ele procura uma instituição católica e assim ele manifesta o desejo de se converter. De volta já a Genebra, ele conhece Madame de Vasselle, né, uma dama muito ilustre, que acaba cuidando de sua manutenção e, porém, com a morte dela, ele resolve percorrer a Suíça em busca de aventuras. Entre 1732 e 1740, Rousseau ele viveu esse período na França, né? E quando ele se envolve com Madame de Warens, e foi uma época que ele conquistou como autodidata, né, uma grande parte de sua instrução. Porém, em 1742, ele foi para Paris, onde lá ele conhece uma nova protetora que o indica para ser secretário do embaixador da França em Veneza. Nesse contexto, nesse período, ele passa a observar as falhas do governo de Veneza e então ele passa a dedicar-se ao estudo e à compreensão da política, né? Nessa época, Rousseau ele teve um maior contato com a literatura, a música e a filosofia por métodos de aprendizados autodidatas. Nesse período também que o filósofo começa a enxergar as falhas e as mazelas do governo e começa então a dedicar-se ao estudo e à compreensão da política, no que daria origem a uma das suas principais obras logo depois, que é o Contrato Social. O pensamento de Rousseau. Basicamente, Rousseau ele foi um importante intelectual do século XVIII para se pensar na constituição de um Estado como organizador da sociedade civil, assim como se conhece hoje, né? Para Rousseau, o homem ele nasceria bom, mas acontece que a sociedade o corromperia. Da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado por fatores como sua própria vaidade, fruto da corrupção do próprio coração, da própria natureza dele. O indivíduo ele se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam, né? O que, em certo sentido, refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por reconhecimento e status, elementos esses que atualmente é encontrado na própria sociedade contemporânea nossa, atualmente, né?
São esses os elementos que, segundo Rousseau, naquela época, levariam o homem à sua degeneração. Mas, mesmo assim, ele acreditava que seria possível se pensar numa sociedade ideal, tendo assim sua ideologia ela refletida na concepção até como base da Revolução Francesa e ao final do século XVIII. Mas, nesse sentido, surgiu uma questão que era a seguinte: como preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade? Para Rousseau, isso seria possível através de quê? De um contrato social, por meio do qual prevaleceria a soberania da sociedade e, ao mesmo tempo, a soberania política da vontade coletiva. Rousseau ele percebeu que a busca pelo bem-estar seria o único ideal necessário das ações humanas e dessa mesma forma, em determinados momentos, seria o interesse comum poderia levar o indivíduo a contar com a assistência de seus semelhantes. Por outro lado, entre outros momentos, a concorrência faria com que todos desconfiassem de todos, numa situação de um Estado civil. Dessa forma, nesse suposto contrato social hipotético, seria preciso definir a questão da igualdade entre todos, do comprometimento entre todos. Por quê? Se por um lado a vontade individual diria respeito à vontade particular do indivíduo, por outro lado, a vontade do cidadão, daquele que vive em sociedade e tem consciência disso, ela deveria ser coletiva, deveria haver um interesse do bem comum. Rousseau ele também acreditava que seria preciso instituir a justiça e a paz para submeter igualmente o poderoso e o fraco, buscando com isso a concórdia eterna entre as pessoas que viviam em sociedade. Um ponto fundamental em sua obra está na afirmação de que a propriedade privada ela seria a origem da desigualdade entre os homens, sendo que alguns teriam usurpado outros. A origem da propriedade privada ela estaria ligada à formação da sociedade civil. O homem ele começa a ter uma preocupação com a aparência. Na vida em sociedade, ser e parecer tornam-se duas coisas distintas. Por isso, para Rousseau, o caos ele teria vindo dessa desigualdade. E essa desigualdade ela teria causado uma destruição do próprio sentimento que o homem possuía naturalmente, uma piedade natural e de justiça, tornando os homens maus em consequência. Toda a piedade caiu por terra, a partir desse momento. Sendo que desde o momento em que um homem teve necessidade do auxílio do outro, desde que se percebeu que seria útil a um só indivíduo contar com provisões para dois, que foi o caso a partir da instituição da propriedade privada, desapareceu a igualdade. A propriedade ela se introduziu e o trabalho ele se tornou necessário. A partir daí, surge então a importância do contrato social, pois os homens, depois de terem perdido sua liberdade natural, isso é, quando o coração ainda não havia corrompido, existindo uma piedade natural, portanto, como estava afirmando antes, devido à importância do contrato social, é que os homens, depois deles terem perdido sua liberdade natural, foi quando o coração ainda não havia corrompido, antes disso, existindo ainda uma piedade natural, eles necessitariam ganhar em troca a liberdade civil. Sendo assim, esse contrato ele teria um mecanismo para isso.
para recuperar esse estado natural que o homem havia perdido, né? Ou seja, o povo seria, ao mesmo tempo, parte ativa e parte passiva desse contrato, né? Isto é, agente do processo de elaboração das leis e, ao mesmo tempo, de cumprimento destas, né? Compreendendo que obedecer à lei que se escreve para si mesmo seria um ato de liberdade. Ou seja, dessa maneira, ele iria propor um pacto legítimo. Esse pacto ele seria pautado em uma alienação total da vontade particular, como condição de igualdade entre todos. Ou seja, a soberania do povo ela seria uma condição para a sua libertação. Assim, esse soberano seria o povo e não o rei. Este apenas funcionaria do povo, como um representante do povo. Isso é um fato que colocaria Rousseau, né, no contexto no qual ele vivia, em uma posição contrária ao poder absolutista vigente naquela época, na Europa, né, do seu tempo. Ele fala da validade do papel do Estado, mas passa a apontar também possíveis riscos da sua instituição. O pensador ele avaliava que da mesma forma como um indivíduo poderia tentar fazer prevalecer sua vontade sobre a vontade coletiva, assim também o Estado ele poderia subjugar a vontade geral. Dessa forma, se o Estado tinha sua importância, ele não seria soberano por si só, mas suas ações deveriam ser dadas em nome da soberania do povo. Isso é fato que sugere uma valorização da democracia no pensamento de Rousseau. As obras de Rousseau, as que mais se destacaram, foram o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, datando de 1755, o Contrato Social, 1762, né? Ambas tratam sobre política e a questão da natureza humana, são clássicos no pensamento e na filosofia política, e o Emílio, que ele trata sobre a educação, que até hoje é uma obra que orienta, que está presente em um conteúdo sempre contemporâneo, sempre atualizado. Uma das temáticas centrais de Rousseau é exatamente a questão da natureza humana e sua relação com a sociedade, com a vida social, marcando a teoria política moderna de modo fundamental e inspirando os teóricos do liberalismo, né, bem como fontes da motivação para os movimentos revolucionários, inclusive do século XVIII. Também um outro fato marcante também que foi decisivo no pensamento de Rousseau foi que ele viveu numa época em que o absolutismo ele dominava toda a Europa e diversos movimentos buscavam uma renovação cultural. Daí surgiu o Iluminismo, nome dado ao movimento composto por intelectuais que condenavam as estruturas de privilégios absolutistas e colonialistas e defendiam a reorganização da sociedade, essencialmente contra os privilégios das classes dominantes, sobretudo da burguesia e da Igreja Católica, né? Além de seus alicerces absolutistas e colonialistas. Na defesa, portanto, pela reorganização da sociedade, como dito antes. Ou seja, era a luta da luz em oposição às trevas, né? Ele teve início, o iluminismo, o movimento teve início na Inglaterra, mas ele acabou por se difundir rapidamente na França, onde Montesquieu e Voltaire eles desenvolviam uma série de críticas à ordem estabelecida. Mas já em 1745, Rousseau ele estava de volta a Paris,
onde descobre o iluminismo, né? E ele passa a colaborar com o movimento, mas em 1750 ele participa do concurso da Academia de Dijon, e a qual ela lança uma questão acerca das influências que as artes e as ciências ela podia estar causando à população. Foi a questão, ou seja, se as artes e as ciências eles proporcionavam benefícios à humanidade, que oferece um prêmio, essa questão ela oferece um prêmio ao melhor ensaio sobre o assunto. Rousseau, então, ele incentivado por seu amigo Diderot, ele participa com um discurso sobre as ciências e as artes. Foi essa obra que ele estruturou em resposta a essa questão, né? Ou seja, com esse trabalho ele recebe o primeiro prêmio, além de uma fama polêmica por afirmar em seu ensaio que as ciências, as letras e as artes elas eram os piores inimigos da moral, né? Como criadoras de novas necessidades, tornam-se fontes de escravidão, contrariando dessa forma toda uma maioria que afirmava o oposto ao seu pensamento. Um outro ponto também importante, um marco decisivo também na obra de Rousseau, foi a questão da sua obra, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que a Rousseau escreveu para responder uma questão da Academia das Ciências e Artes e Belas Letras de Dijon, que seria qual é a origem da desigualdade entre os homens e se essa desigualdade ela é autorizada por uma lei natural, né? Ele, nessa obra, ele procura descrever a gênese histórica da desigualdade social, realizando antes uma análise hipotética do ser humano no estado de natureza, demonstrando dessa forma a ingenuidade natural e bondade que foram, com o tempo, esses dois dons naturais do homem, eles foram substituídos pela impureza, que, como consequência dessa passagem do estado natural para o estado civil. No discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau ele pensa como seria o hipotético estado de natureza. A natureza humana ela pode ser definida como os traços fundamentais que todo homem é portador, independentemente do tipo de cultura ou de sociedade em que ele esteja inserido. Na natureza, o homem ele seria livre, virtuoso, piedoso, amoral, sem sociedade, sem Estado, sem tecnologia, sem dinheiro e sem propriedade. A liberdade é a capacidade de dispor de sua vida de conformidade com seus instintos, sem nenhuma limitação além daquela imposta pela natureza, pela própria natureza. Na natureza não haveria bem ou mal, pois a moral é uma convenção criada socialmente. Segundo Rousseau, não se pode confundir com o homem selvagem com os homens que temos diante dos olhos. Logo, a abordagem de Hobbes, para quem o homem é egoísta por natureza, estaria equivocada por imputar ao homem natural algo que é, na verdade, característica da civilização. Ou seja, quando o homem passou do estado de natureza para o estado de sociedade, ou estado da civilização, nesse momento da história, alguém passou a escravizar outros homens, utilizando a força, criando a propriedade privada, o Estado e suprimindo a sua liberdade natural. A desigualdade, opondo ricos e pobres, governantes e governados, seria a fonte primeira de todos os males sociais, a origem primordial de todas as outras desigualdades, da qual surgiram a exploração e a escravidão, segundo Rousseau. A passagem do estado de natureza para a sociedade, para o estado social, civil, é uma ruptura na qual o homem acaba por distanciar-se de sua essência.
A sociedade, então, condenou o homem a todos os tipos de crime: inveja, cobiça, guerras, mortes, horrores, sede de poder e vaidade. A alma do homem foi se deturpando de forma que hoje ela está irreconhecível, segundo Rousseau. No discurso também Rousseau aponta para a capacidade de aperfeiçoamento do homem que o fez evoluir, né? E com essa evolução não trouxe apenas progressos, mas também ele significou uma perda de sua ingenuidade natural e o caminhar para a sua própria deteriorização ética, moral e social, de onde a propriedade surge como fonte de violência, de desarmonia e desigualdade social, e será, por isso, atacada por Rousseau. Defende em suas linhas uma conexão entre a inexistência da propriedade privada e a virtude cívica de seu povo imaginário. A propriedade privada, portanto, foi a causa irreversível do surgimento e da extensão da desigualdade social de todos os males dela decorrente. A perseguição de Rousseau deu-se início a partir do instante em que o Parlamento de Paris ele condenou tanto o contrato social quanto Emílio, né? Essas duas obras o Parlamento ele considerou repleto de heresias religiosas. Para o tempo em que a Europa vivia, as ideias contidas nessas obras eram ideias democráticas de Rousseau e interpretadas para a época como audaciosas, né? As edições, então, do Emílio, elas são queimadas em Paris. E já afastado do amigo dele, de Diderot e dos demais filósofos, por não compartilhar de seu raciocínio, Rousseau ele foi forçado a se exilar na Suíça, pois havia uma ordem de prisão contra ele. E, constantemente perseguido, ele encontra asilo na Inglaterra, e onde o filósofo David Hummel o acolheu. Para a época, os livros de Rousseau eles eram considerados temerários, escandalosos e tendentes a destruir a religião cristã. Constantemente perseguido, ele encontra asilo em vários lugares sob a proteção de amigos, e nessa época ele escreve algumas cartas e também acaba por dar início a uma das obras dele, que seriam as Confissões. Em 1765, ele foge para a Inglaterra, né, onde o Jorge III lhe concede uma pensão, porém a sua saúde mental já estava abalada. Ele acaba por sofrer mania de perseguição e chega até certo ponto, até um certo nível de demência, e desesperado, ele foge mais uma vez e viaja sem destino. Ao morrer, Rousseau ele deixou vasta obra, cujo valor vem sendo permanentemente redescoberto. Suas últimas experiências estão registradas nas Confissões, que é uma obra publicada postumamente.